Olá, pessoal! Vamos começar o livro 2, né? A gente já começa pelo capítulo 9, porque ele segue uma sequência. Espero que todos já tenham acesso ao livro, ao material. E a gente começa, né, o nosso livro 2, na verdade, continuando os estudos sobre eletricidade. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as simbologias envolvidas no estudo da eletricidade e sobre potência elétrica. Também é uma aula não muito extensa, como foi a aula de lei de Ohm, tá? Então, dá pra gente levar de uma maneira bem tranquila, tá bom? Então, vamos começar. A gente tem aqui, pessoal, a simbologia, né? Os símbolos que são envolvidos no estudo da eletricidade. A gente tem resistor. O que é o resistor? Né? Quando a gente fala resistor, o que é um resistor? Resistor serve para limitar a intensidade da minha corrente elétrica. Então, ele é um controle, né, da quantidade, da intensidade da corrente que passa pelo aquele sistema, tá? Aí do lado tem uma fotinho do que é um resistor. Fonte é a minha pilha, é a minha bateria, é a minha fonte de corrente elétrica, de intensidade, tá? É a fonte da energia elétrica. Lâmpada, enfim, é uma lâmpada, né? Aí tem o símbolozinho dela, a mesma coisa para o LED, que está no outro lado do quadro. Aqui a gente também tem um LED. E a gente tem um fusível. O que é um fusível? Fusível, ele é um equipamento de segurança. Para que serve o meu fusível? Ele serve para também fazer um controle da quantidade de corrente que passa pelo sistema. Mas o que acontece? O fusível, ele é feito geralmente de um material que funde a uma temperatura não muito alta. Lembra que fundia passado sólido para o líquido? Como ele é construído desse material, quando passa uma corrente que é muito superior à quantidade de corrente que deveria passar, a quantidade de corrente que aquele disjuntor e aquele fusível, melhor dizendo, comporta, o material funde. Quando o material funde, ele não permite mais a passagem da corrente, ele interrompe o circuito. E é um mecanismo de segurança, porque estava passando uma voltagem, uma corrente muito alta, e aí você, com a parte, né, a fusão do meu fusível, você interrompe essa passagem de corrente, tá? Então, o fusível, recapitulando, ele é um equipamento de segurança. E como é que ele funciona? Quando você passa uma corrente superior ao máximo que ele comporta, ele vai fundir e vai interromper a passagem da corrente, tá? O disjuntor, que a gente conhece, não está aqui, mas ele também é o equipamento de segurança, né? Quando o disjuntor desarma, na verdade, ele só está interrompendo aquele fluxo de corrente porque estava passando uma corrente muito elevada, tá bem? Aqui a gente tem os interruptores, né? O interruptor, quando ele está aberto, a gente tem essa partezinha aqui mais levantada, e quando ele está fechado, é uma reta, tá? O que é importante saber é a simbologia, porque nem sempre vai estar desenhado assim bonitinho, né? Na verdade, a gente estuda mais esse tipo de representação, que é o meu diagrama elétrico. Então, repara aqui que eu substituí a lâmpada pelo símbolo da lâmpada, o meu interruptor pelo símbolo do interruptor. Aqui o meu interruptor está fechado, e aqui é a minha fonte de energia, que é a minha pilha, tá? Esse é um diagrama bastante simples, onde eu tenho apenas uma lâmpada, mas eu posso ter circuitos elétricos em série ou em paralelo. Vamos dar uma olhada primeiro no em série. Aqui eu tenho as minhas lâmpadas, uma do lado da outra. Por que em série? Porque a minha intensidade ela só tem um caminho possível para percorrer. Então, a intensidade ela tem que passar por todas essas lâmpadas para seguir no meu circuito. Então, existe apenas um caminho para a corrente elétrica. Isso aqui define um circuito em série. No circuito em série, a intensidade é a mesma, tá? Para todas as minhas lâmpadas. A tensão ela é dividida entre elas. E a resistência, que é geralmente o que se pede para calcular, a resistência total desse meu circuito é dada pela soma das resistências nas lâmpadas, tá? Então, a resistência da lâmpada 1, mais a resistência da lâmpada 2, mais a resistência da lâmpada 3, mais a resistência da lâmpada 4. Se existissem mais lâmpadas aqui em circuito em série, eu continuaria somando essas resistências.
Lembrando que, como a gente viu na aula passada, resistência é uma relação que é da divisão entre voltagem pela intensidade, tá? E aí eu chego no meu circuito em paralelo. No circuito em paralelo, a minha corrente ela vai se dividir de acordo com a resistência de cada lâmpada. Então aqui, ó, diferente da em série, a minha corrente ela se divide por diversos caminhos. Aqui está a minha representação do meu diagrama do meu circuito em paralelo. Ao invés de fazer uma única soma, aqui no meu circuito em paralelo, a minha resistência, como eu tenho em paralelo, eu faço aqui ó, a divisão pelo número 1, tá vendo? O número aqui 1 vai para o numerador, e aí ele também vai para o numerador de cada resistência da lâmpada. Então, é sempre 1 sobre R, né? É 1 sobre o R, que é o R total, e como é que a gente calcula esse R total? 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3, mais 1 sobre R4. Lembrando que R é a resistência da lâmpada, tá? Então, resistência da lâmpada 1, da lâmpada 2, da lâmpada 3 e da lâmpada 4. E aí a gente chega no nosso estudo de potência elétrica. O que é a potência elétrica? Potência elétrica é a grandeza que vai relacionar a energia que o meu aparelho gasta com o tempo em que ele desenvolve aquela ação. O liquidificador, por exemplo, o que acontece quando você liga um liquidificador? Você tem a conversão da energia elétrica, né, que ele precisa de energia elétrica para funcionar, você converte em energia mecânica, né, que é o girar do meu liquidificador. Né? Então, a potência, né, ela vai relacionar sempre esse gasto de energia, a quantidade de energia que o meu aparelho gasta, com o tempo em que ele está funcionando. Como é que eu faço isso matematicamente? Potência, que é o P, é igual a V, que é a minha voltagem, vezes o I, que é a intensidade da corrente, tá? Aqui eu chego nos meus instrumentos de medida, para a gente já finalizar nossa aula. Disse que ela era curtinha hoje. Instrumentos de medida, eu tenho, a gente vai falar de 4 especificamente, tá? Existem alguns outros, mas a gente vai falar de 4. Que são os 4 principais. Eu tenho primeiro o amperímetro, que é logo que essa imagem apareceu para vocês. O amperímetro ele vai medir a intensidade da corrente. Tá? O amperímetro serve para medir a quantidade de corrente elétrica. Por que amperímetro? Porque a intensidade da corrente a gente mede em ampere. Por isso que ele é o amperímetro. A unidade da corrente elétrica é ampere. Eu também tenho um voltímetro. O voltímetro mede tensão elétrica, mede a diferença de potencial. Eu também posso definir tensão elétrica pela quantidade de energia que vai ser gerada para se movimentar uma carga. A gente também pode definir tensão elétrica nesse sentido. Mas tensão elétrica é a minha voltagem, né? E aí eu tenho o meu voltímetro. E eu também tenho um ohmímetro. O ohmímetro, né, mede a resistência elétrica. Por que é ohmímetro? Porque a resistência elétrica a gente acha na unidade de ohm, que parece aquela ferradurinha, né, que a gente viu na aula passada. E aí eu tenho um multímetro. Como já diz, o nome sugere, ele é multifuncional. O multímetro ele vai servir para medir intensidade, tensão e resistência elétrica, tudo no mesmo aparelho. Tá? Ele é muito utilizado quando você em obra, em laboratório, né, quando você quer medir a tensão elétrica, ele é bastante utilizado porque ele já reúne todos os aparelhos em um só. Pessoal, finalizamos aqui o nosso capítulo 9, aqui a explicação teórica sobre ele. Façam os exercícios, tá? Já está aí disponível, vocês já estão meio acostumados com esse sistema. E a gente se encontra na aula no Zoom, tá? Então, até daqui a pouco.